É muito comum em vários vestibulares pelo Brasil cair questões envolvendo velocidade média em trechos diferentes. Esta questão caiu no vestibular da AMAN. Eu vou resolver aqui de forma genérica, de modo que o resultado encontrado valerá para qualquer outra questão. A questão diz: um automóvel percorre a metade de uma distância d com uma velocidade média de 24 metros por segundo e a outra metade com uma velocidade média de 8 metros por segundo. Nesta situação, a velocidade média do automóvel ao percorrer toda a distância d é de, e temos aqui então as opções. Então vamos considerar aqui que existe uma distância entre A e B. Essa distância entre A e B é o que ele está chamando de distância d. Ele vai percorrer metade deste caminho, uma distância aqui que é d sobre 2, que eu vou chamar de x. E a outra distância que eu vou chamar de x também, já que o caminho foi dividido exatamente à metade. A primeira parte ele percorre a uma velocidade de 24 metros por segundo. E a segunda metade ele vai percorrer com uma velocidade que ele vai dizer que é igual a 8 metros por segundo, tá? Uma velocidade média neste percurso. Com isso, ele quer saber, então, qual vai ser a velocidade no percurso todo. Todo problema que envolve velocidade média, você vai calcular como sendo a distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto, ΔS dividido por ΔT. Todo problema, você vai ter que determinar quem é ΔS. Então, se o problema não disser a você, tente calcular quem é ΔS, determinar ΔS. E a segunda etapa significa determinar ΔT. E ΔT vai ser o tempo gasto para percorrer a primeira parte somado com o tempo gasto para percorrer a segunda parte. Enquanto que, neste caso, ΔS vai ser a distância da primeira parte com a distância da segunda parte, que neste caso vai ser igual a x mais x. Então, se a gente aplica isso a este problema, então, neste problema, nós temos então que ΔS vai ser igual a d, e d vai ser igual a 2x, tá? Eu chamei de x aqui para simplificar a resolução e não trabalhar com fração. Neste caso, ΔT vai ser igual ao tempo gasto para percorrer o trecho 1, e você deve se lembrar que se velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT, caso você queira calcular ΔT, ΔT vai ser ΔS dividido pela velocidade média. Então, ΔT1 vai ser a distância 1, que é igual a x, dividido pela velocidade média, que vai ser igual a 24, somado com a distância 2, que também é igual a x, dividido pela velocidade média, que é igual a 8. Observe, então, que para achar ΔT, eu tenho, então, uma soma de frações, e esta soma de frações tem denominadores diferentes, 24 e 8. Calculando o MMC entre 24 e 8, vai dar 24. Eu pego 24, divido por 24 e multiplico por x. Então, vai dar x, somado com 24 dividido por 8 dá igual a 3. 3 vezes x dá 3x. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 4x dividido por 24. E simplificando, significa então que ΔT vai ser igual a x dividido por 6. Então, eu sei qual vai ser a distância total percorrida e sei qual vai ser o tempo total gasto em função de x. Logo, a velocidade média vai ser igual a 2x dividido por x dividido por 6. Isso aqui é uma divisão de frações. Você conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, eu multiplico por 6 e divido por x. X e x vai simplificar, então vai ficar 2 vezes 6, implicando então que a velocidade média vai ser igual a 12 metros por segundo. Com isso, nós chegamos ao final da resolução deste problema e já temos então a resposta certa, que é a letra A, para marcar no gabarito. No entanto, eu vou refazer este problema de um modo geral, supondo velocidades genéricas para a velocidade no trecho A e para a velocidade ao chegar no trecho B, de tal maneira que você poderá aplicar esta expressão a qualquer outro problema deste tipo, ganhando tempo na resolução da questão.
Então, aplicando este problema a um caso geral, ou seja, você poderá fazer isso em qualquer situação, vamos chamar a velocidade na primeira parte de velocidade 1 e a velocidade na segunda parte de velocidade 2, para que você possa aplicar isso em qualquer problema, V1 e V2. Qualquer que seja a velocidade de 1 e 2, se a distância percorrida for a metade para completar o trecho total, metade numa parte, metade na outra parte, você poderá aplicar a expressão que nós vamos obter aqui. O procedimento continua o mesmo. Temos que determinar ΔS, e ΔS vai ser igual à distância d, que nesse caso eu vou batizar de 2x para simplificar, ao invés de chamar de d. Determinar ΔT. ΔT vai ser o tempo 1 somado com o tempo 2. De forma genérica, o tempo 1 vai ser a distância x dividido pela velocidade 1, somado com o tempo 2. O tempo 2 vai ser a distância dividido pela velocidade 2, qualquer que seja V1 e V2. Então, de novo, nós temos aqui uma soma de frações, e esta soma de frações deve ser resolvida primeiro calculando o MMC entre V1 e V2. E quando você tem números primos ou incógnitas, o MMC é a multiplicação, V1 vezes V2. Pega o resultado, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, vai ficar x que multiplica V2, somado com x que multiplica V1. Observe, então, que x é um fator comum, x aparece nos dois termos, então eu posso colocar x em evidência. Então, fica x que multiplica V1 mais V2, mudando a ordem aqui da soma não altera nada, dividido por V1 que multiplica V2. Então, este valor que aparece aqui representa o nosso ΔT. Assim, se eu quero saber quem vai ser a velocidade média vai ser igual a ΔS. ΔS é d, mas d é x mais x, então 2x. Dividido por x, que multiplica V1 mais V2, dividido por V1 vezes V2. Nós temos aqui uma divisão de frações, conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, multiplico vezes V1 vezes V2, dividido por x V1 mais V2. Observe, então, que x aparece aqui no numerador e no denominador, então eu posso simplificar. E simplificando, o que nos sobra é que 2 vezes V1 vezes velocidade média vai ser 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Essa expressão daqui é a expressão que permite a você calcular a velocidade média em trechos diferentes, ao invés de fazer todo o procedimento que nós fizemos anteriormente. Caso você lembre desta expressão, você pode fazer este problema daqui muito mais rapidamente do que eu fiz no exemplo anterior. Basta você aplicar direto a expressão velocidade média vai ser igual a 2 vezes a velocidade no trecho 1, 24, vezes a velocidade no trecho 2, que é igual a 8, dividido por 24 mais 8. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 24 vezes 8. Eu não gosto de multiplicar números assim, prefiro simplificar. E 24 mais 8 vai ser igual a 32. Observe, então, que você pode simplificar dividindo 32 por 8, que vai dar 4, dividindo 8 por 8, que vai dar 1. Você pode simplificar dividindo 24 por 4, que vai dar 1 aqui, que vai dar 6 aqui. Então, 2 vezes 6, que vai ser igual a 12. Isso implica, então, que a velocidade média é igual a 12 metros por segundo. E, neste caso, nós resolvemos aplicando apenas uma fórmula. Mas esta uma fórmula saiu depois que nós aplicamos a situação geral. E a situação geral é sempre calcule a velocidade média como sendo ΔS dividido por ΔT. Calcule quem é ΔS, distância total. Calcule quem é ΔT, o tempo total, e divida um pelo outro. Mas, se você lembrar, ganhe tempo aplicando essa expressão, que representa a média harmônica das velocidades. Espero que tenha ficado claro. Vamos, então, continuar resolvendo as nossas questões envolvendo cinemática. Venha participar do nosso curso de Física para o Enem e Vestibular.
Toda terça temos aulas ao vivo, gratuitas, basta conectar e assistir. No curso nós temos exercícios resolvidos, simulados online, fórum tira dúvidas, plantão online e você pode acompanhar no endereço que aparece aqui, fisicainterativa.com/curso de física, que o curso já é um sucesso de aprovação. Então, eu espero você, venha participar conosco e ser aprovado nos melhores vestibulares do Brasil.